conjunto com os meus colegas que também falaram e que nos trouxeram assuntos tão interessantes na sessão anterior. E a reflexão que eu quero trazer é em torno das razões que levaram à criação desta diocese e talvez correndo o risco até de desconstruir um bocadinho o meu próprio discurso na cerimónia de abertura e a ótica, porque nós decidimos criar este congresso com o título A Primeira Diocese Global. Porque, em parte, o que justificou, do meu ponto de vista, a criação desta diocese não foi o global, mas o particular desta própria ilha, ou seja, não nos esqueçamos com o fascínio pelo mundo, não nos esqueçamos dos madeirenses. Não nos esqueçamos que os madeirenses que aqui residiam há 500 anos necessitavam de um bispo, necessitavam de um pastor que administrasse aqui os sacramentos episcopais. Se ainda no caso da ordem, qualquer pretendente ao sacerdócio poderia, porque eram casos individualizados, e teria o apoio da própria instituição eclesial, se não da própria coroa, poderia com alguma facilidade viajar ao reino para obter a ordenação sacerdotal. Não se está a ver que se organizasse aqui expedições em caravelas para que uma paróquia fizesse, de repente, crismar todos os seus paroquianos em certa altura do ano, fossem ao Algarve, ou fossem a Lisboa, ou fossem ao Porto. E, portanto, evidentemente que as ilhas necessitavam de pastores e, por outro lado, o Império necessitava de jurisdição episcopal óbvia. E, portanto, é nestas duas necessidades, uma da própria população, neste caso, do arquipélago da Madeira, outra, os interesses geoestratégicos da coroa de Portugal, que podemos encontrar a decisão final da criação, em 1514, de uma diocese que serve o seu povo, mas que se abre para o mundo. E é em torno destas duas questões que eu quero refletir um pouco convosco e que o texto que eu irei depois apresentar para as atas deste congresso também refletirá. Como disse no meu próprio discurso de abertura, há um hiato muito longo entre o arranque da expansão e a criação daquilo que me parece que é a primeira diocese, como eu disse há pouco, fora do espaço euro-mediterrâneo. O que é que eu quis dizer com isso? Já tínhamos dioceses ultramarinas. Em 1514 tínhamos as dioceses ligadas ao Norte de África. Mas essas dioceses, aí o caso não era tanto haver população necessitada de um pastor. Aliás, os bispos não residiam nem em Ceuta nem em Tânger, e não residiam nem em Ceuta nem em Tânger, não só porque no século XV temos a questão de que a maior parte dos bispos não estão residentes nas suas dioceses, mas também porque os próprios territórios da diocese, em parte, estavam no próprio reino. Não esquecer que Olivença era território do bispado de Ceuta e que o bispo de Ceuta era em Olivença, onde, aliás, Dom Frei Henrique de Coimbra fez uma igreja que é uma das joias do Manuelino ainda hoje. Portanto, a questão é que essas primeiras dioceses são dioceses que são não criadas, mas restauradas. É importante não esquecer, portanto, o processo de avanço para Marrocos é um processo que, numa leitura geoestratégica, é visto como a continuação da Reconquista, ou seja, continuava-se a tentar resgatar de novo para a cristandade territórios que já tinham estado integrados na cristandade antes da expansão islâmica e, portanto, não se tratavam de criações novas, mas apenas da restauração de antigas dioceses. É o caso de Ceuta e de Tânger. Como já foi dito aqui, no caso do Bispado de Tânger, que quando é reconstituído, gerou imediatamente conflitos, porque o primeiro Bispo de Tânger tentou, nesta fase da existência da Diocese, tentou de imediato chamar a si o povo da Madeira. E o território da Madeira, que, independentemente de podermos aqui ver da parte do pastor o desejo de ter um rebanho a sério e não apenas uma guarnição militar em Tânger, seguramente não podemos também ignorar que haveria a riqueza do açúcar madeirense que já nessa altura despontava como um fator. É muito diferente de ser bispo de um presídio, praticamente, uma cidade com muito poucos habitantes, ou ser de uma ilha com a riqueza que a Madeira já tinha no terceiro quartel do século XV. E estamos a falar de um período em que, como sabemos bem, o munus episcopal esteve, na maior parte das vezes, entregue a homens que, independente do amor que podiam ter ou não à Igreja, estavam a cumprir o serviço dos príncipes. E e muitos deles eram os secundogénitos que encontravam aqui as fontes de renda nos episcopados
as fontes de rendimento que lhes faltavam pelo seu nascimento mais tardio em relação aos primogénitos. Ora, por um lado, portanto, já havia dioceses restauradas, mas a Coroa de Portugal não tinha pedido nunca à Santa Sé a criação de uma nova diocese. Nisto, volto a dizer, os castelhanos foram muito mais rápidos. Não só a questão das próprias Canárias, como aqui foi falada pelo Dr. Alberto Vieira, mas depois porque nas Caraíbas os castelhanos criaram dioceses ainda antes da fundação do Bispado do Funchal. Mas aí porque a natureza da própria expansão castelhana é bem diferente da natureza do Império Português. O Império Português, que está a nascer agora há 500 anos, no Império Português não se pode dizer que há Império Português em 1415, nem sequer antes do princípio do século XVI, mas até durante o século, quando arranca a expansão castelhana, arranca logo por conquista, e portanto pela ocupação de territórios. E, portanto, os castelhanos de imediato têm para apresentar a Roma rebanhos de conquistados, não de batizados, mas de conquistados, e, portanto, a criação das dioceses nas Caraíbas e depois na América continental, que são a uma velocidade muito maior, até ao final do século XVI, foram criadas mais de 30 dioceses na América, enquanto todo o Império Português não passa das 15, e, portanto, esta diferença resulta da natureza diferente, insisto, dos dois impérios, sendo que o castelhano, desde o início, que apostou na territorialidade, na conquista. E os conquistadores, quando se instalam numa cidade, têm todo o interesse em ter nessas cidades conquistadas de imediato o apoio do poder episcopal. E isso, portanto, e há condições. E a verdade é que, de imediato, se procura também a conversão de parte dessa gente americana que tinha sido vencida militarmente ou que tinha aderido, de alguma maneira, à hegemonia castelhana e, portanto, havia condições, de facto, para prospectivar as dioceses. No caso português é bem diferente, porque é importante voltarmos então agora, mas há 500 anos atrás. E o que é que existe há 500 anos atrás de império? O que existe de império são, de facto, os territórios insulares do Atlântico e, portanto, onde temos uma sociedade muito desenvolvida, na Ilha da Madeira, particularmente aqui, na antiga capitania do Funchal. Tínhamos, depois, territórios relativamente desenvolvidos no ponto de vista do povoamento e da organização económica e política, em parte do arquipélago dos Açores. É bom não esquecer que o povoamento definitivo do grupo ocidental, as Flores e o Corvo, só está a ser desencadeado à terceira tentativa nestes primeiros anos do século XVI. E, portanto, quando estamos a falar dos Açores, estamos a falar, sobretudo neste caso, dos grupos Central e Oriental, apenas, onde há duas sociedades já com alguma visibilidade, a micaelense e, na Ilha Terceira, as duas capitanias, ambas com boa prosperidade económica, a de Angra e a da Praia. Cabo Verde, de todo o arquipélago, no final do século, nesta altura, há 500 anos, só estão ocupadas duas ilhas, ou são povoadas duas ilhas, a Ilha de Santiago e a Ilha do Fogo, e, portanto, a Ilha do Fogo com um grupo muito incipiente, e na Ilha de São Tomé há uma população muito mestiçada, com poucos portugueses de origem, e uma população, vamos para a expressão, muito rarefeita por comparação com as outras. Para lá destes núcleos aí, os núcleos aqui na Madeira e nos Açores, claramente núcleos de gente europeia, em que, embora não se possa reproduzir exatamente o processo do continente, até porque o clima é um bocadinho diferente, mas em que temos sociedades em tudo semelhantes à sociedade de origem no continente. Já no caso do Cabo Verde e de São Tomé, estamos a falar de sociedades euro-africanas, onde desde o princípio predomina o mestiço e o negro e não o europeu. Para lá disso, o que é o Império Português, além das guarnições marroquinas? É uma fortaleza, são duas fortalezas na costa ocidental africana, a de Arguim e a da Mina, ambas com guarnições diminutas e controladas. A dita cidade de São Jorge da Mina tinha no máximo 60 pessoas, incluindo 4 mulheres para todo o serviço, e, portanto, perceba-se que era uma guarnição diminuta, que não tem nada de colonial, não tem nada, porque como se calcula essa guarnição, com 56 homens de armas e mais as 4 mulheres, não podia fazer frente a qualquer ataque que os negros da região intentassem contra a fortaleza. Aquela fortaleza não existe para colonizar, aquela fortaleza existe para regularizar o comércio do ouro e para defender o comércio do ouro dos rivais europeus. E, portanto, ver qualquer ato de colonialismo na Força da Mina é um anacronismo, é um disparate. Depois destas duas guarnições, Portugal, na altura, no Brasil, tinha uma feitoria e na Índia só tinha, e era muito recente, mal se tinha acabado de saber na coroa,
na corte, e tinha finalmente duas cidades, Goa e Malaca, conquistadas em 1510 e 1511, porque a nossa presença na Índia é uma presença guerreira e comercial desde o início, mas com fortalezas instaladas na costa oriental africana, com fortalezas instaladas na costa do sudoeste da Índia, mas até à conquista de Goa, todas essas posições em territórios que eram oficialmente, uns absolutamente independentes, o caso dos reinos de Cananor e o reino de Coxim, noutros autónomos, como era o caso do rei de Quilua, um rei fantoche colocado por nós, mas Portugal não conquistou. Portugal impôs um novo rei e o novo rei concedeu uma fortaleza, uma base militar aos portugueses. Portanto, o Império Português na Ásia, até 1500, nesta altura da ereção do Bispado do Funchal, é composto só por duas cidades verdadeiramente portuguesas, Goa e Malaca. E tudo o resto são bases militares em territórios aliados ou em protetorados. E, portanto, não há aqui, e é nesta altura que podemos começar a falar de império. Mas é um império onde, como se compreende, não há ainda praticamente populações civis. Basta ver as gravuras de Gaspar Correia para perceber que a fortaleza, e já lá estive no próprio sítio, portanto tenho a certeza absoluta, a fortaleza de Cananor é um cochicho, onde cabe uma guarnição muito pouco maior do que a da Mina. Em Coxim, é uma cidade, é um território, é uma base onde temos todo o nervo da carreira da Índia, mas, uma vez mais, onde há poucos homens, e os homens são muito de rotação, são as guarnições, ainda não temos pessoas que se fixam. Os casados é um processo que vai ser desencadeado por Afonso de Albuquerque na segunda década do século XVI, e, portanto, o que nós temos é apenas a conversão de algumas mulheres, normalmente de casta baixa, que se vão associando, casando eventualmente com algum destes soldados, homens de armas que vão para lá, ou que simplesmente, uma vez mais, mulheres para todo o serviço, mas que se preferem, mesmo sendo mulheres para todo o serviço, serem prostitutas cristãs do que serem prostitutas indianas, porque apesar de tudo porque o ónus social é o mesmo e economicamente tinham melhores condições e socialmente absolutamente tinham melhores condições porque deixavam de ser intocáveis para poder ser pessoas, enfim, mais contactáveis e mais acolhidas pela sociedade, apesar das funções que desempenhavam. Ora, portanto, é importante perceber que esta diocese, no que tem de global, tem uma globalidade que, do ponto de vista do rebanho, é quase nada. E, portanto, retomando as palavras do Sr. Manuel Clemente e do Concílio do Vaticano II, provavelmente já se aplicavam, não conscientemente, mas àquele tempo, à Diocese do Funchal, fora desta ilha, tirando o caso dos Açores, faltava-lhe a porção de povo. Porque, para lá destas ilhas, a Diocese do Funchal é global programaticamente. E aí parece-me que podemos encarar a forma como a coroa, como o Dom Manuel I pede ao Papa esta Diocese nesta configuração, da mesma forma que podemos ver a própria forma como ele assumiu o seu título de rei depois do regresso de Vasta Gama em 1499. O título de rei, senhor do conquista, do comércio e da navegação de todos aqueles pontos do Oriente, o que nos mostrou Luís Filipe Tomás, e eu partilho por inteiro, é que não é um título, não é um programa de conquista daqueles territórios. Portugal nunca passou pela cabeça conquistar a Arábia, a Pérsia e a Índia. Portugal sabia que não tinha condições para isso, mas Portugal queria ser o senhor da conquista do ponto de vista do consumo europeu, ou seja, Portugal queria garantir que nenhum outro, queria garantir perante os europeus e perante o Papa que era a Portugal que cabia a conquista, ou seja, que era a Portugal que cabia o monopólio da carreira da Índia. E agora, com a Diocese do Funchal, Portugal está a reiterar para o padroado os mesmos direitos hegemónicos sobre todos os territórios para lá, todos estes territórios globais, que são todos os que eram alcançáveis dentro dos limites do Tratado de Tordesilhas. Creio que é neste sentido que deve ser entendida esta nossa primeira Diocese global. E com isto, entenda-se, não estou a desmerecer nesta globalidade do Funchal, estou a tentar situá-la historicamente no seu contexto próprio. Ou seja, de uma diocese que, abarcando o mundo, abarca o mundo neste sentido de dizer à Europa, à cristandade, cabe a nós, portugueses, o monopólio da evangelização dos povos ultramarinos quando o conseguirmos, porque estamos numa fase diferente. Qual é a outra grande tentativa episcopal ultramarina de Dom Manuel I, e conseguida em parte? É a de criar uma diocese onde já havia, de facto, uma porção de povo, onde havia um rebanho potencial. E esse rebanho potencial estava no Congo, onde o rei era batizado desde o início dos anos 90, do século XV. Dom Manuel I tentou criar uma diocese, a Santa Sé resistiu, sobretudo porque Dom Manuel aí é muito avançado para o tempo. O que Dom Manuel I quis não foi colocar lá um dos seus bispos de cortesão,
tentou uma outra forma de bispo-cortesão, mas o bispo-cortesão africano, ou seja, o que Dom Manuel consegue, à força, depois de muita insistência junto do Papa, é que Leão X, então, nomeia Dom Henrique, príncipe do Congo, como bispo de Útica. E, portanto, o Dom Henrique terá sido o único bispo negro durante séculos. Eu não me esqueço quando andava na catequese, portanto, já há mais de 40 anos, mas enfim, mas ainda não é assim há tanto tempo por comparação com o tempo da Diocese do Funchal. Lembro-me de, na catequese, mostrarem-nos como uma cerimónia em África, onde o locutor dizia com orgulho, e compreende-se para os anos 60, final dos anos 60 e dos anos 70, que era já com orgulho, que dos 10 bispos que estavam nessa cerimónia, 3 eram negros. Isto em 1970. E, portanto, em 1517, impor a Roma um bispo negro é um feito. É um feito difícil, complexo, que nunca mais foi repetido nos séculos seguintes. Porque aí Dom Manuel I está muito à frente, se quiserem. Percebe, Dom Manuel I provavelmente estava ciente das dificuldades geoclimáticas e sanitárias que os europeus tinham quando chegavam àquelas partes africanas, mas Dom Manuel I intuiu, levou ao fundo aquilo que tinha sido o programa do seu antecessor Dom João II, ou seja, a cristandade do Congo é uma cristandade aliada, não é uma cristandade colonizada. Por mais, há um esforço de europeizar, de ocidentalizar. Dom Manuel I envia 3 embaixadas, ou 3 grandes expedições em que entram também sementes de tudo o que é vegetais europeus, que não estavam lá, mas isso tiveram que perceber pela experiência. Há uma tentativa, de facto, até um certo ponto, de ocidentalizar os hábitos das gentes do Congo, mas sem qualquer tipo de tentativa de colonização, pelo menos no sentido moderno que nós damos à palavra, e, portanto, da mesma maneira que o rei do Congo era aliado direto do rei de Portugal, entendia o rei que o bispo do Congo devia ser um congolense e não um europeu. E aqui estamos numa fase completamente diferente. Portanto, Dom Manuel I tentou criar este bispado, o bispado não foi concedido, o bispo sim, as condições é que não eram as melhores, e portanto Dom Henrique vai para o Congo e desaparece praticamente a documentação, e portanto este sonho manuelino esfumou-se com o desaparecimento, com a partida do próprio Dom Henrique, bispo de Útica, para o Congo. A outra região, e isto parece-me, voltando a uma das questões que foi aqui levantadas há pouco, que me parece particularmente interessante esta ideia de olharmos para as ilhas, a história destas ilhas no século XV e no século XVI, particularmente, feita com uma história em articulação, quer com as Canárias, quer com os Açores. Acho que é um tópico fundamental para percebermos bem o desenvolvimento destas ilhas, mas que no caso da grelha episcopal, nos vai demonstrar a identidade dos 2 arquipélagos. Até 1514 e até 1534, quando é criada a Diocese de Angra, nem os Açores nem a Madeira tinham tido qualquer organismo específico de cada um dos arquipélagos. É bom não esquecer, a Madeira tinha 3 capitanias, mas cada capitania era autónoma e respondia diretamente para o seu senhor. E o senhor destas 2 ilhas era o mesmo senhor das ilhas dos Açores. Portanto, há uma diferença geográfica que todos percebem, mas do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político-administrativo, não havia, até 1514, nenhuma instância especificamente madeirense, não houve até 1534 nenhuma instância especificamente açoriana. A primeira instituição especificamente madeirense é a Diocese do Funchal, a primeira instituição que abarca única e exclusivamente, mas globalmente todos os Açores, é a Bispado de Angra. Porque o resto eram capitanias de um senhor que era o mesmo para as Ilhas da Madeira, como para as Ilhas dos Açores, como para as Ilhas de Cabo Verde. E, portanto, é a grelha episcopal que vai mostrar esta diferença. E esta diferença já era pressentida, ou seja, porque é que o rei começa pela Madeira? Seguramente, eu disse aquilo há pouco, mas não disse literariamente, mas voltou à casa de partida. Porque, no início do século XVI, a sociedade madeirense está muito mais desenvolvida que a sociedade açoriana. Porque a cidade do Funchal é muito mais rico de qualquer uma das localidades açorianas. Porque a própria constituição deste arquipélago em uma ilha muito grande e uma ilha muito pequena, há uma macrocefalia evidente até aos nossos dias, que joga a favor, naquele caso, de uma antecipação da criação da Diocese por comparação com os Açores. Mas que os Açores também já precisam de Diocese, sabe-se nessa altura, porque o Dom Diogo Pinheiro não veio cá, como é sabido, é o típico bispo cortesão, e o facto de ser um dos principais oficiais da Ordem de Cristo deve corresponder, entre outras coisas, também a uma articulação e uma contemporização. Dom Manuel I caracteriza-se por uma governação sempre que possível da contemporização e, portanto, da negociação,
Vimos isso para a nomeação dos capitães das Armadas da Índia, num jogo entre a Ordem de Santiago e a Ordem de Cristo, é um jogo entre ele próprio Dom Manuel I com os partidários de Dom Jorge. Portanto, há vários sinais ao longo da sua governação de que é assim. Só quando quis casar pela terceira vez e a nobreza, começar pelo próprio Duque de Bragança, fora o próprio desgraçado do príncipe, reclamaram que ele chamou todos a um murro na mesa e se o caso e acabou-se e toda a gente beijou a mão, a começar pelo príncipe. Mas tirando esse caso particular em que ele dá um murro na mesa, a governação de Dom Manuel I não é feita de murros na mesa, e creio que a nomeação como primeiro-bispo do Funchal de um alto dignatário da Ordem de Cristo tem uma leitura política óbvia de que a Ordem de Cristo está a perder aqui alguma parte do poder, mas é compensado porque são os seus próprios oficiais que assumem as rédeas desta nova diocese. Não vindo cá o bispo Dom Diogo Pinheiro, veio cá um bispo, que é um bispo que eu já estudei uma parte, mas que merece um estudo muito mais aprofundado do que aquele que eu fiz. Trata-se de Dom Duarte Nunes. Dom Duarte Nunes foi o primeiro bispo ultramarino da nossa história, porque veio aqui à Madeira, era um dominicano. E isso joga com o padrão que o professor José Pedro Paiva também já definiu no seu livro sobre os bispos, de que os bispos do reino, na Idade Moderna, são todos eles, ou praticamente todos, fidalgos, e, portanto, gente das grandes famílias do reino, mas que, em contrapartida, todos os bispos ultramarinos são das ordens religiosas, alguns com sangue fidalgo, como é o caso depois do Dom Frei Aleixo de Menezes, que não é por acaso, é um dos raríssimos, se não um dos únicos, que, sendo bispo ultramarino, vai acabar a sua carreira como arcebispo de Braga. Mas é um caso único de um prelado que volta do Império, sobretudo das partes orientais, que volta do Império para o Reino. O Dom Duarte Nunes, sendo um dominicano, tinha tiques, vamos desculpar a expressão, ou tinha comportamento fidalgo, que não era. A documentação que revê a sua partida para a Índia mostra-nos que ele faz toda consegue a nomeação através de um favorecimento junto de António Carneiro, que é o secretário do rei, e ele assume-se como criatura de António Carneiro, e portanto, é neste jogo de redes, de interesses pessoais, que Dom Duarte Nunes chega a ser enviado como bispo de Anela à Índia, que vai acontecer em 1519, e Dom Duarte Nunes vai com o propósito não de ficar lá para sempre, mas como bispo de Anel que é, e lá só por 3 anos, e quando vem, à espera da recompensa quando voltar, tal e qual um capitão, tal e qual um vice-rei ou um governador. E, portanto, todo o discurso é muito interessante, porque Dom Duarte Nunes é esta figura de transição é um bispo de uma ordem, mas é um bispo que sendo fisicamente de uma ordem religiosa, do ponto de vista psicológico, é um fidalgo como os outros, e como todos os outros bispos do tempo. A verdade é que ele, antes de ter ido para a Índia, esteve na Madeira e esteve nos Açores. Ou seja, no momento em que é criada a Diocese da Madeira, o mesmo bispo, como bispo de Anel, é enviado à Madeira e aos Açores para administrar in loco os sacramentos próprios da dignidade episcopal. E este Dom Duarte Nunes depois tanto tem uma carreira ultramarina que depois ainda é enviado para a Índia, onde está, não 3 como ele queria, mas 4 anos, porque houve ali um ano que teve que ficar lá mais, mas que não tem ainda, é importante também se perceber, não tem ainda uma vocação missionária como aquela que nós estamos habituados a ver na Igreja, particularmente a partir de meados do século XVI. O que Dom Duarte Nunes diz ao rei, a propósito de Goia, se Vossa Alteza quer que esta cidade seja cristã, expulsem-se os índios daqui. Portanto, não é que se convertam os índios, expulsem-se e ficamos cá os cristãos. E, portanto, ainda é uma ideia muito, muito de cruzada, ainda é uma ideia muito deste período anterior, no fundo, à grande revolução missionária, que, no fundo, é um regresso às origens. E com isto eu vou terminar, o que eu tenho defendido e nos meus últimos textos. Nós falamos muito da acomodação desencadeada, nomeadamente pelos jesuítas, como uma coisa nova, mas não foi. O que foi novo é isto que estava a passar. O que era novo na história da Igreja era isto que estava a passar neste tempo e que era estranho, e que está a passar de maneira muito particular na América Espanhola, mas que também em certas partes do Império aconteceu o mesmo, que é tentar converter gente de muito longe, de civilizações diferentes, de acordo com os princípios da civilização europeia. Nunca tinha acontecido assim. A conversão da Europa demorou 1000 anos, não são feita numa geração. E os missionários do século XVI estão à espera de converter países inteiros num ano, quanto mais uma geração. A conversão da Europa durou mais de 1000 anos. O último chefe político a batizar-se foi o Grão-Duque da Lituânia em 1368, e para ser rei da Polónia, e, portanto com um interesse político muito óbvio. Aquilo que são as ordens que os padres da Igreja têm por todo lado é de acomodação, de se adaptarem.
e não a de imporem um modo que, ao princípio, seria judaico não podia ser, os próprios apóstolos resolveram esse problema, e, portanto, é um problema que é complexo, e, portanto, é um problema da acomodação. Depois de 1000 anos de acomodação, a cristandade latina tentou impor o seu modelo a povos da América, da Índia e da África, e não resultou muito bem. Mas aquilo que vai ser depois o famoso método de acomodação não é mais que o regresso às origens. O que é novo é este processo. E porquê é que isto é novo? Porque pela primeira vez na história dos povos há uma religião global, e termino com esta questão da diocese global. O cristianismo é a primeira religião a ser vivida e professada por seres humanos em todos os continentes do mundo, mas com um problema, é que a propagação do cristianismo fez-se na Europa, com a propagação do Islão a partir da Arábia, ou a propagação do budismo a partir da Índia, fez-se sempre por alargamento territorial lento. O budismo nasce na Índia, mas demora 500 anos, cerca de 500 anos, ou pelo menos 400 anos a chegar às portas da China, e fica 200 anos às portas da China, a travestir-se, desculpem os budistas, a travestir-se de chinês, para poder então ser aceito pelos chineses. Já não o budismo do Buda, mas o budismo acomodado à escrita chinesa, e qualquer coisa que se acomode à escrita chinesa está a sinizar-se e está a perder a sua identidade original, porque a própria escrita chinesa o obriga a isso. E, portanto, o que tinha acontecido sempre era alargamentos, propagações religiosas por alastramento. Ora, o que vai acontecer pela primeira vez é que os sacerdotes que embarcam em Lisboa desembarcam em qualquer ponto da África, em qualquer ponto da América ou em Goa, sem terem experimentado nenhuma alteridade. E, portanto, é como se passassem de Lisboa para Cacilhas. E quando chegam mas aquilo não é Cacilhas, é uma outra civilização. E, portanto, o que era difícil, o que é a grande novidade que se é trazida pelos descobrimentos, é que pela primeira vez uma religião pode se propagar com estes gaps, com estes saltos civilizacionais que, durante algumas décadas, a maior parte dos sacerdotes tiveram dificuldade, e das instituições e da própria civilização europeia tiveram dificuldade em compreender, até que, finalmente, o princípio da acomodação começa a ser aplicado como ponto de partida para aquilo que é hoje a vivência do cristianismo contemporâneo. Não tenho mais tempo e, portanto, peço desculpa se me alonguei um bocadinho. A ideia fundamental é esta. Foi esta a primeira diocese ultramarina? Porque este era o território fora dos limites continentais de Portugal mais desenvolvido, mas a partir daqui, Dom Manuel I estabeleceu ou reconfirmou o seu programa de hegemonia política, económica e também espiritual sobre todos os territórios que estavam abrangidos pelo Tratado de Tordesilhas. Muito obrigado.